Bom, galera, então aqui a gente começa com marcando a parte das dobras, onde tem dobra. Repara que no meu próprio decalque eu já deixei mais ou menos marcado, né, onde que fica as dobras. E no início a gente vem trabalhando assim, tá? Ó, aqui eu tô trabalhando com um H, porque como é uma roupa clara, então eu uso o H e venho fazendo o degradê. Continuo marcando aqui onde tem parte de dobra. E assim a gente segue. Faz aquela base que eu sempre falo, né? Faz uma base, porque essa base é importante, porque se você precisar bater borracha aqui, fazer algum tipo de brilho, você consegue marcar. O brilho ele se destaca, né? Por conta dessa base, porque não tem como você fazer o branco no próprio papel branco. Então você precisa sempre fazer essa base. A camisa aqui ela é branca, só que na verdade ela tem um sombreado, então ela sempre tem um sombreado mais claro. É importante você trabalhar com o degradê, trabalhar com o peso da mão, esfumar com papel, usar bem o esfuminho aqui, tá vendo? Ó, igual eu tô fazendo agora. E repara que aqui eu vou trabalhando bem o degradê, ó. Eu uso a ponta do esfuminho já sujo de grafite, para demarcar, né? Onde tem a parte de dobra. Daí a gente vai trabalhando assim. Trabalhando o peso da mão, fortalecendo a parte onde é mais escuro, né? Onde tem menos luz e mais sombra. E sempre trabalhando esfuminho, papel, ora pincel, ora eu bato limpa-tipos aqui, tá vendo? Onde que eu vejo que foi muito grafite, eu uso limpa-tipo para poder dar uma limpada, né? E dar um brilho. E sempre usando o esfuminho, eu gosto de usar o esfuminho para ir demarcando a parte, como onde que vai acabando, sabe, o degradê. Esse aqui é um lápis 2H da Cretacolor. É um lápis bem seco, onde eu consigo fazer uma passar bem de leve o grafite. E sempre usando o esfuminho, tá vendo? Para dar um acabamento. Aqui eu tô usando o lápis H para continuar marcando e eu vou fazendo assim nas dobras. Então segue aqui e acompanha comigo. Vou dar uma acelerada porque são processos repetitivos, tá? Então onde você vê acelerado é que são partes mais repetitivas. Ó, aqui eu tô usando um lápis B, onde tem mais sombra aqui eu sempre vou usando o B, tá vendo? Ó, um lápis mais forte, um B ou uma HB. E aí eu continuo marcando. Repara que aqui, ó, onde tem as partes de ondulações, eu sempre vou marcando ela e dando uma esfumada com papel. Depois venho com o esfuminho para dar um acabamento, dar uma melhorada aqui, tá vendo? Porque eu faço isso, ó, repara que eu sempre dou uma esfumada e depois eu venho com lápis, só para marcar onde que começa a ondulação, para dar aquele efeito de ondulado, tá vendo? Eu venho aqui com lápis agora, esse lápis aqui é o lápis B, onde eu dou uma força, uma passada aqui de grafite para dar uma fortalecida melhor aqui, para ela dar aquele efeito de ondulação. Então esse é assim que você vai trabalhando, galera. Ó, você usa o lápis, passa o esfuminho, tá vendo? Ó, você vem, esfuma para dar um acabamento e vai trabalhando. Lembrando que com o esfuminho você não precisa forçar, tá? Você passa ele como se fosse o lápis mesmo, fazendo degradê. E vem trabalhando sempre assim, ó, com lápis, depois esfuminho. Aqui eu já tô usando um lápis H. E assim a gente vai, ó. Papel para dar uma esfumada, o esfuminho para dar o acabamento. Depois, se preciso, eu uso o pincel. Lembrando que isso aqui é uma camisa branca, então não é um branco absoluto. O branco absoluto é somente de brilho. Então onde tem sombra a gente usa um HB, um B e vai trabalhando assim, ó, vem esfumando de leve. E sempre onde tem ondulações assim, ó, eu uso um lápis mais graduado, para depois você vir trabalhando o degradê e fazer o acabamento, porque o degradê ele dá volume. E aqui o que a gente quer é fazer volume de ondulação. Então, segue comigo aqui.
Então aqui eu uso um 2H da Cretacolor para fazer um cinza bem clarinho aqui, ó. Porque como eu havia dito, o que é branco absoluto é somente brilho, tá? Então por mais que pareça branco, por mais que você não enxergue, que tem um cinza bem clarinho. Aqui eu marco com limpa-tipo só para realçar onde tem parte de brilho. Trabalhando com esfuminho, com papel. E assim a gente segue trabalhando no degradê. Eu olho aqui, ó, na minha referência e onde tem mais sombra, eu venho com lápis B ou uma HB para fortalecer. Dei uma leve batida com a caneta borracha só para marcar ali onde tem um pouco mais de brilho. E assim a gente segue, ó, marcando as ondulações, puxando no degradê junto com o esfuminho. E assim a gente vai trabalhando, tá? Acompanha comigo aqui. Ó, galera, o que eu sempre falo aqui, ó, é pra gente sempre trabalhar bem com lápis. Tá vendo? Sempre trabalha bem antes com lápis. Preenche bem as partes do papel. Pra depois você vir esfumando, aí você passa o papel ali como eu passei. Vem com esfuminho pra acabar. Por último também, se for preciso, dependendo do papel que você usa, trabalha bem com o pincel. Para ela penetrar bem nos poros do papel e ficar um acabamento mais limpo. Depois sim, você vem trabalhando com degradê. Nota que onde tem parte de mais sombra eu marco com a lapiseira. Onde tem um grafite 4B, depois venho com um lápis B ou uma HB para continuar o processo de degradê. Por que eu falo muito do degradê? Porque é ele que dá o volume para o seu trabalho, para o seu desenho. E quando você trabalha bem o degradê, você consegue um bom efeito de volume, você consegue um bom acabamento. Então você sempre usa o esfuminho para dar um acabamento, o pincel, tá? Quando tiver brilho, você sempre usa borracha, usa o limpa-tipos. E assim você vai trabalhando junto com a sua referência. Beleza? Vamos junto aqui. Ó, agora eu venho trabalhando com pincel, onde eu já esfumei, onde eu já passei o esfuminho, o lápis, né? Eu trabalhei legal o sombreado para que ele suavize o acabamento.
Aqui a gente vai começar a parte do vestido, né? Desse desenho que eu tô fazendo aqui. É uma parte de tecido interessante de mostrar, porque aqui a gente trabalha bem o degradê também, só que um pouco mais escuro. Então repara que aqui, ó, eu comecei trabalhando com o grafite 4B. Eu tô usando aqui nesse começo apenas o peso da mão. Então é importante você ter esse controle, exercitar bem a pressão que você faz sobre o lápis, que você consegue trabalhar várias camadas, vários tons e assim fazer um degradê bem feitinho. E sempre trabalhando bem com um lápis ou grafite aqui antes de esfumar. Depois eu venho com o esfuminho e olha só como que ela fica muito melhor acabada, ela penetra bem no papel, ela não fica nenhuma parte em branco. E na sequência eu uso o pincel para ela fixar bem e continuar aquele processo de acabamento. Se for necessário, você usa uma graduação mais baixa, no caso ali eu usei um B para preencher ela nas partes que são mais claras. Depois eu venho com esfuminho, depois eu venho com pincel e assim eu vou trabalhando a parte de acabamento. Aqui a gente segue a mesma linha da camisa branca. A diferença é que aqui eu uso graduações um pouco mais acima, porque aqui ela tem uma parte de tecido mais claro. Então acompanha comigo aqui para você ver como que vai ficar isso aqui. Bom, galera, esse é o resultado da nossa aula. É isso que eu queria mostrar para vocês, como que a gente faz uma camisa branca, como que a gente consegue dar volume para esses efeitos de ondulações, né, de amassado que fica na roupa. E a ideia base é essa: se você seguir tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje e praticar, você consegue um efeito desejado de ondulações e especialmente em camisas brancas. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Para você ver esse desenho completo, tá lá no meu Instagram, @_dandral. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você não gostou, também comenta por que você não gostou. Deixa seu like e tamo junto. Até o próximo vídeo.